Hi everybody, here is Família Ming. Hi families in all worlds, in Africa, in Asia. Today I'm very glad I'm beside here Daisy Rosas, International Executive, to offer some important products we will see here. Hi Daisy, how are you? Are you fine? Hi, Alexandro. Yes, I'm fine, very well. And you? Daisy Rosas. Você falando inglês é uma delícia, mas esse nome soa tão brasileiro, Daisy. Porque é brasileiro, né? As pessoas às vezes se confundem, acham que eu sou africana, vinda de Angola, mas eu sou brasileiríssima, com certeza, com toda a minha genética africana, né? E com esse lindo sotaque carioca, Daisy, que bacana! Como é que é essa trajetória? E você hoje, uma executiva internacional, inclusive, você tem trazido ao Brasil produtos tão importantes para a gente enfrentar essa pandemia, né? Exatamente. A gente está trabalhando muito com kit teste, com produtos de EPI, que são de proteção, equipamentos de proteção individual, para atender a questão do kit teste. A gente faz isso pela FEAFRO Trading, que é uma empresa, que é uma trading que iniciou uma feira afro com países africanos, através da Silvana Saraiva, que é uma das gestoras da Câmara de Comércio Brasil-África, ECOVAS Chamber of Commerce, da qual eu sou a diretora comercial Rio de Janeiro. E a Silvana é a presidente tanto da Trade quanto da Câmara de Comércio. Que espetáculo o papel de vocês! E a gente ouve falar muito desses assuntos, né? Então, se a gente tem ou não tem respiradores, se a gente não tem ou não tem máscaras para proteger as pessoas. Muito importante o papel de vocês, então, oferecendo ao Brasil os produtos que são tão necessários. Agora, como começa essa história, Daisy? Então, como é isso? Você, hoje, uma executiva internacional, mas como isso iniciou? Então, na realidade, assim, a minha área de formação não é dentro da Comex, do comércio exterior, né? Eu comecei como profissional da área da psicologia, fui atuando em vários momentos, em vários segmentos, e aí a relação com os Estados Unidos foi se aproximando muito desde o início da minha formatura, da minha formação como profissional de psicologia, e essas relações internacionais foram se ampliando, e a partir dessas relações fui conhecendo muitas pessoas e acabei entrando nesse universo da Comex, do comércio exterior, que é um universo bem interessante e que dá oportunidades para as pessoas a partir do momento que você tem reais conhecimentos e práticas coerentes com o mercado. Puxa vida, que espetáculo! Eu imagino que em outras ocasiões você estava fazendo comércio, enfim, de uma variedade de produtos, né? E desde o início dessa pandemia, então, vocês ganharam esse foco, vocês têm trazido um volume de produtos com esse objetivo da saúde pública? Exatamente. De início, a gente estava trabalhando muito mais com os produtos brasileiros, que são soja, milho, algodão, açúcar, né? Que é o nosso foco central. Alimentos também, uma variedade de alimentos, para atender principalmente os países do continente africano. Então, a FEAFRO Trade tem esse foco de atender os países do continente africano. E aí, agora com esse novo cenário da sociedade, novo cenário mundial, a gente pode dizer assim, nós nos ativemos mais ao contexto dos produtos vinculados à Covid-19. Uau, que espetáculo! A gente desde já agradece vocês por esse valioso trabalho. Aproveito para dizer que Família Ming tem essa inspiração. A gente fala muito aqui sobre a humanidade que nasce no sul da África, né? E o homem, ele caminha e povoa o globo terrestre, né? Com famílias de todas as cores. E que bacana ver essa atuação, então, centrada no continente africano, mas tão importante para trazer produtos dessa magnitude, dessa necessidade que temos hoje, né? Tão premente. Muito legal.
Eu acho que as pessoas nesse momento, Daisy, estão se perguntando: essa mulher, executiva de comércio internacional, será que também tem esse outro lado na vida? Assiste séries em casa? O que será que você está vendo, Daisy? Bom, eu vou dizer para você o seguinte, assim, ó, tem uma série de coisas que eu gosto, e Greenville é uma das que eu mais gosto, né? Mas eu vou deixar para um segundo momento e vou falar de uma que eu gosto muito, que é Todo Mundo Odeia o Chris. Everybody. Na realidade, por que eu quero falar dessa? Porque ela é uma relação com família, né? Então, Super. assim, Everybody Hates Chris é uma relação familiar tanto quanto Greenville, mas é diferente. Tem a coisa da comicidade, tem as coisas que nós, mulheres, principalmente mulheres pretas, estamos sempre falando no dia a dia com os nossos filhos, com os nossos maridos, enfim, com as amigas, no geral, né? Então, tem esse contexto do nosso cotidiano e tem a relação com os filhos e os amigos e como é que a gente orienta o filho para chegar, para estar na rua, como é que ele transita, por onde ele transita, o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer, como ele deve se comportar, como ele deve falar. Então, todo esse contexto do Everybody Hates Chris é muito forte. Então, É um barato. eu fui inserida nessa série pelos meus filhos. Porque os meus filhos, na adolescência, eles assistiam muito. E aí, virava e mexia, eles falavam assim, mãe, vem assistir a Rochelle. Ela fala igualzinho a você. Olha, Daisy, eu devo dizer o seguinte, desse lado também, né? Família negra, imagina, uma identificação imediata. Mas a gente sempre também puxa a sardinha desse programa aqui para falar que alguns aspectos nos reúnem todos, né? Então, Sim. Pensar assim, a mãe do Chris, o pai do Chris tem 2 empregos. Esse esforço também, né, do homem estar contribuindo, tentando organizar as coisas na família, o próprio Chris e os embates que ele tem na escola, os meninos que são mais fortes, os meninos que são mais bonitos, é uma coisa que eu até posso dizer como profissional da comunicação. Essa série, Everybody Hates Chris, antes do mundo streaming, ainda no broadcasting, via SBT, via Record, é uma série que trouxe uma audiência que causava problemas, né, para as concorrentes. E é uma série do Chris Rock, que é um cara Sim. que a gente adora, que a gente dá muita risada com ele, né? Uhum. Então, e aí nesse processo todo, os meus filhos, que eu chamo ainda das crianças, mas já tem 20 e poucos anos, já sou até avó, né, de um deles. Então, não assim, me diga! Essa menina é uma avó, não dá para acreditar. E aí esses meus filhos falavam desses embates e tinha muita coisa do cotidiano que eles passavam na escola. A escola em que eles estudavam era uma escola com quase total ausência de crianças negras. Tinha uma ou 2 crianças negras na época. E então esses embates que o Chris vivia na escola eram muito semelhantes aos embates que eles também viviam na escola que eles estudavam, que era uma escola particular. Depois, quando foram para o Colégio Pedro II, aí eles já tiveram uma relação diferenciada. Mas enquanto eles estavam nessa escola particular, que era uma escola basicamente eurocêntrica, né? E não tinha muitas crianças negras para eles dialogarem ou então terem uma relação de proximidade, eram muito parecido com o que o Chris também vivenciava. O menino um pouquinho menos, porque menos no sentido porque ele era muito grande, então ninguém ia bater nele, as crianças tinham medo dele, porque ele era uma criança muito grande. Até que altura ele tem? Hoje ele tem 1,96. Ele tá mais para ser o Drew do que o Chris, né? O Drew, que era maiorzão. Que lindo, que bacana, que história linda. Que especial, né? Vocês poderem vivenciar a série e discutir um pouco sobre essa realidade de como agir, como atuar. E era bem assim mesmo. A gente discutia sobre, conversava. E aí, num dado momento, eu não lembro que
ano. A atriz que faz o papel de Rochelle veio ao Brasil e eu fui a pessoa indicada para assessorá-la, ciceroneá-la, né? Que é ai, meu Deus, Tina Arnold, né? Uau. Então, eu a levei no Vidigal, no Morro do Vidigal, do Rio de Janeiro, para que ela conhecesse aquela realidade das comunidades do Rio de Janeiro. E levei na ONG de uma grande amiga, que é a Elma Aleluia, a ONG Ser Aleluia. Eu convido a todos para conhecer, porque além de ser uma ONG que apoia crianças, jovens, também é uma ONG que tem uma vista belíssima, porque tem um hostel lá e é bem interessante. Então, é uma empresária negra também, e que eu acho que vale a pena a gente citar aqui. E aí ela nos recepcionou muito bem, né? E a Tina Arnold estava lá fazendo todas aquelas... passando um pouco das informações do dia a dia da TV, de Hollywood, né? Desse mundo streaming. E as crianças ficaram apaixonadas. Porque imagina ver a Tina sempre na TV, sendo amor, nossa! A gente vai ter que dar um jeito de reeditar um encontro como esse, porque ela significa muito na minha família e em diversas outras, né? Então, eu acho até que nesse caminho do Brasil se descobrir negro, que você sabe muito sobre isso, né? Que nem todas as pessoas se reconheciam dessa forma, e a gente foi mais e mais assumindo essa maioria, 50%, 52%, 54% de pessoas negras no Brasil que se reconhece, negras e pardas no Brasil hoje em dia, né? Então, o Chris, ainda na TV aberta, no modelo broadcasting, tem muito a ver com essa evolução, né? Sim, com certeza. Que legal. Então, na minha época era Michael Jackson e eu acho que na fase dos meus filhos já era a questão do Chris, né? Então, essa presença dela no Brasil deu, assim, para eles mais interesse ainda de assistir. E eles podiam falar sobre, comentar que eles tiveram acesso. E aí levamos os colegas também que gostavam, os jovens negros que assistiam, né, o programa, levamos juntos nessa comunidade para que eles pudessem conhecê-la e ter acesso, e trocaram muitas informações, enfim. Eles amaram conhecer o Vidigal com toda a sua beleza, toda a sua estrutura, né? E eles ainda não conheciam essa comunidade do Vidigal, então eles gostaram muito de conhecer a localidade, as pessoas, o ambiente, enfim, tudo que tinha ali, e também do fato de conhecerem a atriz que era a representação da mãe, né, de basicamente todos eles. Não só dos meus Daisy filhos. Rosas dentro das séries. Daisy, fantástico. Um outro aspecto que a gente vai falar já já. O Chris, ele está ali numa família que é uma família de gente trabalhadeira, uma família de guerreiros, posses limitadas, esse desafio de se multiplicar em empregos. Mas você tem uma dica de uma outra série que mostra negros poderosos numa mega igreja nos Estados Unidos, pilotando carros maravilhosos, propriedades lindíssimas. Gente, fiquem aí com vocês daqui a pouco mais indicações incríveis de Daisy Rosas. Já, só um minuto. Até já.